Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série psicológica do Espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que nós possamos acompanhar o estudo em momento oportuno, onde possamos de fato estar concentrados nas lições que a espiritualidade maior vem trazer, em local tranquilo, onde possamos ter o recolhimento para a reflexão necessária. E sempre iniciamos nossos trabalhos com essa conexão com a espiritualidade superior, a prece feita ao nosso Pai. Então vamos juntos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus através da imagem do nosso irmão Jesus e agradecer a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade de ainda estarmos na matéria, por todas as bênçãos que esse dia trouxe, pois sabemos que, embora tenhamos muitas dificuldades, nós encontramos sempre em Ti, Pai, todo o amor, toda a misericórdia, toda a concessão desses bens materiais e espirituais que nós precisamos para o nosso processo evolutivo. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que Você coloca em nossas mãos a cada dia, mas carentes que somos ainda, nós pedimos primeiro pelos nossos amores que partiram, que eles tenham a mesma esperança, a mesma certeza que nós temos do reencontro na vida maior, em algum momento da nossa jornada. Te pedimos que ilumine os nossos amores a caminho, para que eles possam, junto conosco aqui na matéria, entender a importância dos valores espirituais, de sermos melhores, de que os nossos primeiros compromissos são sempre na família, nos nossos amores, nas pessoas mais próximas, que nós encontramos diante dos mecanismos de ajustes e reajustes perante a vida. Te pedimos, Pai, que olhe e ampare aqueles que sofrem nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, ou mesmo com a consciência, nos presídios, que cada irmão em dor e sofrimento possa ter a certeza de que nós estamos sempre envolvidos pelo Teu amor, que Você está sempre conosco, nos acompanhando e esperando que nós possamos estar com os corações abertos, com a vontade firme para recebermos não só as Tuas orientações, o Teu apoio, mas o nosso caminho também para a regeneração. Por fim, Pai, então, ilumina nós mesmos, nos dê força para nos mantermos firmes nessa jornada de transformação íntima, nesse caminho do autodescobrimento, nessa busca pelo automelhoramento. Nos fazer de força para vencer o nosso verdadeiro inimigo, nós mesmos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, os nossos equívocos ainda. Nos ampara, nos dando sempre força, coragem, fé para enfrentar os desafios, na certeza de que nada que apareça em nosso caminho não é para o nosso bem ou que nós não tenhamos força, porque não cai uma folha do céu que não seja da Tua vontade. E permita que em Teu nome, em nome da espiritualidade maior, dos espíritos que apoiam e acompanham esse trabalho, possamos iniciar as atividades de hoje. Assim seja, damos graças a Ti. Continuamos então no estudo da Joana de Ângeles, da sua série psicológica. No momento, nós estamos estudando o 6º livro, Autodescobrimento, uma busca interior. Toda a série psicológica de Joana de Ângeles parte no mundo material dessa corrente ou desse pensamento da psicologia chamado de psicologia transpessoal, que tem como um dos seus paradigmas o Abraham Maslow, que é a ideia de que vários problemas da psique humana não podem ser resolvidos a partir de análise da primeira infância, como Freud propunha, ou que estejam nos arquétipos coletivos, como Jung dispunha, mas que na realidade transcendem ou têm um aspecto que é transcendental à natureza humana e que, portanto, se liga à espiritualidade. Joana propõe, então, para esses problemas transcendentais da psique humana, que são decorrentes de inúmeras encarnações,
da construção da nossa individualidade, que nós utilizemos a terapia do amor de Jesus, o nosso maior psicoterapeuta, porque como espírito perfeito, ele entendia e compreendia os dramas humanos e ele sabia que a liberação dos nossos conflitos psicológicos pressupõe muito amor. O amor a nós mesmos, para nos livrarmos da culpa, para nós encontrarmos o perdão, para que nós construamos a saúde como resultado do equilíbrio, e o amor ao próximo como a busca pela não formação de conflitos, pela resolução e convivência harmônica, e o amor ao nosso Pai, que se exterioriza principalmente por essa integração com tudo que a vida traz, com todos os seres. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, a análise principal é esse encontro, essa primeira etapa da reforma íntima, que é tentar entender dentro de nós toda essa série de complexos de emoções, toda essa série de complexos de atavismos, de construções morais que nós vemos realizando ao longo das encarnações e que resultam nos nossos conflitos psicológicos, na identificação dos valores ainda equivocados que precisamos desidentificar. Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 5 ao capítulo 8. E aí nesse capítulo Viagem ao Interior, a Joana chama a atenção de que a existência é a busca por uma unidade, uma busca por uma integração, uma busca por uma unidade que pressupõe uma dualidade. Por isso colocamos a figura oriental na imagem do Data Show, que ela é muito evidente sobre esses dois polos, né? Bem, o homem, como está mergulhado na consciência divina, né, como todos nós estamos ligados a Deus, na Gênesis nós vemos isso, que o principal veículo de ligação e transmissão, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material nesse aspecto, é o fluido cósmico universal, ao qual nos mergulha nessa onisciência, onipresença divina. Nós, como estamos mergulhados nessa consciência divina, nós acabamos sendo atraídos por Deus, o que faz que em algum momento nós vamos conseguir superar a nossa ignorância, a nossa perturbação, esse nosso processo de inconsciência, ou seja, de não nos compreendermos no sentido maior que nós temos, como espírito imortal, destinado à felicidade e à plenitude. E aí nós vamos aos poucos ganhando esse processo de conscientização, abrindo cada vez mais espaço para o conhecimento e para a sabedoria. Isso envolve, em algum momento, entender que no mundo terrestre nós vivenciamos uma polaridade. E essa polaridade, ela convoca e nos chama para a unidade. Uma unidade que vai gerar o verdadeiro equilíbrio, que vai gerar a verdadeira harmonia. Então, a Joana trabalha dois conceitos, A consciência, que representaria nessa dualidade o yang, o masculino, o racional, positivo, E tendo aqui o yang, que não a partir dos nossos arquétipos sociais do que é masculino, mas na ideia dessa construção da racionalidade, e a inconsciência, que é o yin, que é o feminino, que é aquilo que não está evidente, é aquilo que está debaixo da superfície, e portanto é aquilo que está introvertido, que é intuitivo, que não é alcançado pela razão, mas é alcançado pela emoção. E ambos precisam ser harmonizados num conjunto de equilíbrio, ou seja, independente de estarmos encarnados como homem ou como mulher, nós precisamos desenvolver aqui na matéria essa integração entre razão e emoção, entre aquilo que é extrovertido, aquilo que está para fora, e aquilo que é introvertido, aquilo que é ainda positivo desse processo de conscientização, de identificação com novos valores, e aquilo que é negativo, aquilo que precisa ser desidentificado, que eu preciso conhecer e preciso abandonar. Uma vez que o homem consiga na matéria harmonizar as polaridades, ou seja, desenvolver tanto o yin e o yang,
ele consegue, então, fazer um processo de identificação e um processo, portanto, de integração que vai gerar uma saúde individual, do ponto de vista emocional, do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, que vai trazer, obviamente, os frutos do equilíbrio e da paz. Essa integração entre o yin e o yang, entre a razão e emoções, pressupõe que nós consigamos entender também uma outra dualidade muito importante, que é saber diferenciar as ilusões que nós ainda carregamos da realidade. Bem, a nossa personalidade é uma porção da nossa individualidade. É a porção da individualidade que nós vamos conseguir lidar ou que vamos conseguir ter aparente nessa encarnação. E, embora a personalidade seja uma expressão da realidade, dentro da nossa encarnação, nós vamos sucessivamente colocando sobre essa personalidade uma máscara que apresenta aquilo que não realmente o é, mas aquilo que nós gostaríamos que fosse, ser uma percepção aprofundada que identifique de fato a realidade. Ou seja, o processo de encarnação é um processo de fixação de valores legítimos, ou seja, da superação cada vez mais, entendo a palavra desidentificação como superação, da desidentificação dos valores equivocados que o espírito imortal ainda traz, para a identificação dos valores equilibrados, dos valores que aquele espírito precisa desenvolver. Então, todas as experiências que nós vivenciamos, elas têm como proposta que nós nos desidentifiquemos e identifiquemos. Ou seja, as provas, as expiações, até mesmo os tormentos voluntários, trazem para a gente a possibilidade de olhar para os valores equivocados que nós trazemos nessa personalidade e tentar buscar novos valores que nós precisamos agregar a ela. O grande desafio nesse processo é nós justamente fazermos com que a personalidade seja a expressão de fato da realidade, ou seja, que nós, diante dessas situações, consigamos desidentificar os valores que não nos servem para identificar os valores que nós precisamos ter, ou seja, que nós superemos a ilusão do gozo, do prazer, dos valores materiais, para que nós encontremos a realidade do espírito, dos valores perenes e daquela ética que é necessária para o espírito alcançar de fato o seu processo não só de conscientização e amadurecimento, mas de integralidade e de saúde plena. Então, diante dos desafios da vida, as provas e expiações, a questão não é vencer elas ou passar por elas. As provas e expiações vão ser episódios que todos os espíritos vão vivenciar. As experiências que a evolução traz são experiências que, por mais que possam ser distintas para os espíritos, elas todas guardam entre si uma identidade, que é o conjunto de situações ou de experiências que todos vão vivenciar em algum grau ou em alguma medida. O grande desafio não é vivenciar as experiências. Daí está no Evangelho bem-aventurados os que sofrem ou os que bem sofrem, se nós pudéssemos colocar a expressão exata do que Jesus quis dizer. O grande desafio do processo de evolução não é passar pelas situações, mas ser capaz de, diante das situações, questionar qual valor essa situação está colocando em prova na minha vida e qual o valor que de fato eu vou vivenciar. Veio o problema de saúde. O que ela está botando em prova na minha vida? É minha fé? É minha resignação? É minha resiliência? Como eu tenho lidado com a vida? Com indisciplina? Com raiva? Com inconformismo? Qual o valor que eu vou escolher então para vivenciar essa aprovação? Eu vou aceitá-la com resignação, com esperança, com força e coragem? Ou ainda vou manter aqueles valores antigos? Ou seja, o desafio é justamente selecionar os valores diante dessa situação. Ou seja, se eu ainda vou vivenciar a ilusão de que estou doente e vou ser milagrosamente curado, que não depende de mim ter coragem,
resignação, resiliência para lidar, ou se eu vou enfrentar a realidade e entender que eu estou diante da oportunidade de aceitar a luta e de, portanto, tentar dentro daquilo que for do desígnio de Deus, fazer o nosso melhor. Então a vida, como sempre chama a atenção a Joana, ela é psicológica. A nossa vida não é passada por fora, por mais que a gente goste de olhar as fotos, memorizar experiências que nós tivemos, por mais que nós estejamos sempre olhando para fora, a nossa realidade ela é interna, ela é psicológica, é como nós lidamos com as situações, é como nós enxergamos as situações, é como nós nos comportamos perante a vida. Então a viagem interior perpassa por aquela integração entre razão e emoção, pela aquela integração entre o que está aparente e o que não está aparente, mas também nessa dualidade da gente integrar o que é realidade e o que é ilusão. O que nos leva de verdade a esse processo de transformação, de aprendizado, de conscientização e amadurecimento, ou aquilo que ainda nos mantém na fileira da ignorância através de processos de ilusão daquilo que não é real. Então a viagem interior, como mostra a figura, vai pressupor um autoencontro, eu olhar para mim mesmo, eu ser capaz de identificar quem eu sou. Então nesse item a força criadora, a Joana vai chamar a atenção que esse processo de evolução, que é um processo de conscientização, então temos que nos entender ainda como seres inconscientes ou não conscientes plenos, né? Em que nós vamos cada vez mais tendo uma percepção da realidade, entendo a realidade não aquilo que olhamos para fora, mas aquilo que olhamos para dentro. E a partir dessa investigação interna, nós vamos entendendo os objetivos que a nossa existência tem, e através desse autoconhecimento, nós vamos cada vez mais identificando, dentro desses objetivos que a nossa vida tem, quais recursos nós temos e quais comportamentos não devemos ter. Diante da dificuldade financeira, que é um evento externo, quais recursos eu tenho? Eu tenho a capacidade de arranjar um emprego melhor? Eu tenho a condição de buscar uma solução melhor? E quais são os comportamentos que são prejuízo? Quais são aqueles valores que eu preciso desidentificar? A desesperança, a preguiça. Ou seja, nós vamos de fato identificando esses valores e entendendo então os nossos limites e as nossas possibilidades, que nós precisamos entender as nossas fragilidades e enfrentá-las, e nós sabemos que enfrentá-las não significa que vamos ganhar elas, ou seja, nós vamos provavelmente ainda ter fragilidades que vai ser muito difícil dentro do nosso processo encarnatório lidar, mas conhecendo esses limites, essas fragilidades e conhecendo as nossas possibilidades, nós podemos então discernir melhor aquilo que nós podemos fazer naquela situação. Às vezes eu ouço muito em palestra, palestrantes falar o que Jesus faria, ou o que Jesus espera de nós. E eu acho que talvez a frase correta não seja o que Jesus faria, porque nós ainda não somos o homem integral. E também não é o que Jesus espera de nós, porque parece uma cobrança. Na verdade seria aquilo que nós conseguimos fazer e que Jesus aceitará, porque Ele sabe que nós temos essas fragilidades, mas que nós temos essas possibilidades. Então nós podemos ampliar o nosso discernimento, nos libertando dos nossos atavismos, porque por mais que nós tenhamos alguns limites, nós temos também um amplo campo em que nós conseguimos de fato atuar de uma forma melhor. Então o amadurecimento psicológico é esse processo de encontrando caminhos como a água, em que ela não confronta as barreiras, na realidade ela busca caminhos, né? Ela encontra soluções. Esse processo de amadurecimento é um processo onde nós vamos identificando a nossa força criadora, identificando as nossas potencialidades,
de saber que existem obstáculos no caminho, que não são obstáculos externos. São as minhas fragilidades, são os meus limites íntimos, mas que nós podemos ir contornando cada um deles. No próximo capítulo, a Joana vai trabalhar equilíbrio e saúde, algo que tem sido bem recorrente ao longo da série psicológica. A Joana sempre chamando a atenção de que saúde não é meio, é fim. Ou seja, o espírito consegue a saúde plena a partir do momento em que ele consegue o seu equilíbrio pleno. E ela chama o programa de saúde. O que é o programa de saúde? É eu começar a fazer dieta? É eu começar a fazer exercício físico? Não, começa lá atrás. A mente é o dínamo que transmite a vontade do espírito que se exterioriza no corpo. O corpo é o veículo de manifestação do espírito. E o espírito se manifesta como ser intelectual, como ser moral, através da sua mente. Então, se a mente é a fonte de onde emana toda a exteriorização para o corpo, se a mente está em desequilíbrio, e entendo aqui como desequilíbrio não apenas as viciações que nós já esperamos que sejam, mas olha como o Jonas chama a atenção, as más conversações, as ondas de animosidade, as nossas reclamações, as nossas intrigas, os nossos julgamentos, que vão desarmonizando o nosso corpo, que é, como diz a Joana, formado por equipamentos sensíveis, pequenos mecanismos. Não é que se hoje nós fizermos uma má conversação, já vamos ficar doentes hoje. Mas nós vamos desarmonizando os nossos equipamentos como se fosse uma placa de televisão, onde vai queimando um fusível ou outro, onde cada minúscula peça vai queimando até que a peça como um todo apresente o defeito. Então a psicoterapia do amor de Jesus é aquela psicoterapia que vai nos libertar, porque ela vai nos mostrar que nós precisamos primeiro nos amar e amar o outro. Ou seja, precisamos preservarmos de ponto de vista ético, moral, sendo capazes de discernir os comportamentos e as ações que são positivas e aquelas que não são. Ou seja, passamos a examinar os recursos que nós temos e os recursos que precisamos utilizar para que nós alcancemos a saúde e a nossa paz. Isso faz com que esse processo de alto amor, em algum momento, nos conduza a cada um de nós a buscarmos evitar comportamentos e condutas que gerem descargas emocionais negativas, que gerem emoções violentas, que gerem o nosso desequilíbrio. Isso gera um processo de cada vez mais vigilância. Vigilância não só da nossa conduta, mas das nossas palavras, dos nossos pensamentos, de forma que cada vez mais a gente supere os nossos impulsos inferiores e cada vez mais disciplinemos a nossa vontade para esse equilíbrio. Então o programa de saúde não começa de fora, como a dieta, o exercício, que são importantes para a matéria, mas começa por dentro, olhando para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, para as nossas ações. Tanto que tem uma representação muito comum, que tem crescido até na medicina, da gente entender que a saúde não é um processo apenas biofísico, só biológico, mas também é um processo mental e social, onde esse espírito precisa estar com a mente em equilíbrio, com as suas relações sociais e econômicas, como a Joana já falou, em equilíbrio para encontrar a sua saúde. Então, olha o roteiro que a Joana dá. Preservar o corpo do uso do álcool, das intoxicações prolongando a existência. Evitar sobrecarregá-lo de alimentos pesados e gordurosos, de modo a facultar reações automáticas equilibradas. Respeitar e ao mesmo tempo conduzir o corpo com moderação em qualquer evento, poupando aos costumes promíscuos, bem como aos relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores, ora muito em voga. Manter os requisitos da higiene, superando os imperativos da preguiça mental e física,
assim criando e preservando os hábitos sadios. A verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão, que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional, as aspirações estéticas, artísticas, culturais, religiosas. Claro que a doutrina espírita não nos impõe nada. O livre-arbítrio é o comportamento condutor ao processo de evolução do espírito. Através da marcha progressiva que o espírito tem nas sendas da evolução, ele erra e acerta. E através do erro e do acerto ele constrói o discernimento e esse processo de conscientização que gera ele em algum momento a se tornar um homem amadurecido psicologicamente, como era Jesus, e portanto pleno. Mas o guia, o roteiro que a Joana acaba de nos dar, é um roteiro que nos pede equilíbrio. Equilíbrio desde a alimentação, até a sexualidade, até mesmo a higiene, até mesmo a higiene mental. Ela está nos chamando a atenção de que, embora tudo possamos fazer, nem tudo nos convém. Nesse capítulo Equilíbrio e Saúde, ela vai então chamar a atenção que os transtornos comportamentais decorrem, de fato, do espírito. Claro que há um componente hereditário, onde vai haver a manifestação, sim, dentro da nossa genética, de elementos trazidos através, obviamente, do conteúdo cromossômico que nós trazemos da nossa ancestralidade. Há também o próprio quimismo cerebral, onde de fato nós temos desajustes dentro do sutil equilíbrio ou balanço químico que ocorre no nosso cérebro. Além, claro, de sequelas de enfermidades, de distúrbios, que vão fazendo com que o nosso aparelho cerebral também apresente problema, os traumas e afins. Mas o que Joana chama a atenção é que tudo que o corpo manifesta procede do espírito. Ou seja, ainda que no mapa genético esteja presente, para que o espírito tenha isso no mapa genético, o seu modelo organizador biológico, o seu perispírito, modelou isso no corpo. Ou seja, em algum momento esse desequilíbrio do espírito acompanha sua trajetória e faz com que o próprio perispírito coloque isso eventualmente no corpo físico. E, portanto, a origem, a busca, não deve ser no balanço do equilíbrio químico ou na busca da identificação do trauma, inclusive físico, nessa existência, ou no mapa genético, mas encontrar nessa manifestação da personalidade, ou seja, identificar em que medida nós fomos capazes de ceder o espaço mental para fixações negativas, obsessivas, compulsivas, fóbicas, depressivas, ou seja, em que medida aquele espírito se desequilibrou em sua mente a ponto do corpo manifestar esses transtornos comportamentais, que podem ser transtornos comportamentais nessa encarnação, a partir de comportamentos da própria encarnação, como acontece com transtornos depressivos ou muitas das vezes de fobia, mas que também podem ser transtornos comportamentais que ultrapassam essa encarnação e que se apresenta desde muito jovem, e a medicina fala, olha, é genético, mas entenda, genético no sentido que o espírito é que traz aquele transtorno e, portanto, o corpo acaba exteriorizando o transtorno do espírito através do perispírito. Bem, na nossa consciência está impresso o nosso código de dever, né? O self, que representa de uma forma simbólica a semente divina, é a parte que nos liga à consciência superior e que nos traz o roteiro ou guia seguro para que nós saibamos como nos comportar de forma ética perante as linhas da vida. Uma vez que, embora a nossa consciência traga o nosso self apontando como nós deveríamos agir, se o nosso ego não se ajusta, ou seja, se na minha personalidade entra o embate daquilo que eu deveria fazer, o que eu quero fazer, ganho o que eu quero fazer, isso gera eventualmente o desequilíbrio,
Porque o self está ali dizendo o que nós temos que fazer. Quando nós erramos, ninguém precisa dizer. A nossa consciência nos avisa, né? Ou seja, o self que está lá nesse componente psíquico nosso não nos deixa dormir, nos deixa ansioso, nos deixa preocupado, fica aquela vozinha na nossa cabeça dizendo que nós não deveríamos fazer. E aí a consciência, ela vai ter que lidar com essa distonia entre aquilo que eu fiz e que às vezes de forma aparente eu tento sustentar que está certo, mas aquilo que o componente do self me coloca nessa ligação com a consciência divina dizendo que era o que eu deveria ter feito. Esse desajuste entre o que eu faço e o que eu deveria ter feito é o que vai gerar os transtornos comportamentais. E aí é natural que o nosso cromossoma, é natural que o nosso corpo físico vai manifestar como veículo do espírito nessa encarnação os transtornos que precisam ser resolvidos na psique. Então, se há um transtorno do que eu deveria ter feito e o que eu tenho que fazer, então meu corpo físico vai trazer esse transtorno da mente para o corpo, porque afinal agora eu estou encarnando na matéria. E o corpo é o meu instrumento de ação do espírito. Então é nele que muitas das vezes as nossas provas vão ser travadas. Às vezes a prova e expiação não é travada só por eventos externos, algo que nos acontece, mas é travado no nosso corpo, com as nossas doenças, as nossas dificuldades. E vai demandar, obviamente, o nosso equilíbrio, vai demandar escolhas melhores. Então, olha o que Joana diz: qualquer indivíduo que esteja enfrentando transtornos psíquicos de comportamento, como ocorre em qualquer outra problemática geradora de sofrimento, é um devedor em processo de resgate. É consciência culpada que busca a tranquilidade. Então os mecanismos terapêuticos devem alcançar também o ser real, o ser espiritual. Não vamos apenas cuidar dos desequilíbrios químicos no cérebro. Não vamos apenas tratar do corpo físico. Precisamos tratar desse ser real, espiritual. E tratar ele fazendo que ele mude a sua atitude, que ele mude a sua conduta mental, que ele seja capaz de se renovar. Porque o verdadeiro processo de cura vai ser, como aponta a figura, essa liberação, essa desidentificação desses valores e a reidentificação de valores novos. Se isso não é feito, o tratamento físico não encontra real solução. E aí nós vemos um processo de erosão, de deteriorização psicológica, muitas das vezes de forma irreversível, fazendo que a patologia piore ou alce níveis muito maiores. O equilíbrio à saúde, então, pressupõe verdadeiramente uma terapia que seja uma terapia reparadora, uma terapia da esperança. Bem, a maior parte dos nossos desequilíbrios, como nós temos tratado aqui na aula, decorre ainda do nosso ego desequilibrado, ou seja, o modo como nós não sabemos conciliar o que queremos com o que devemos, ou seja, conciliar o nosso superego com o nosso id, usando as expressões da psicologia. Então, o predomínio do nosso ego nesse sentido de fazer predominar a nossa vontade, de fazer predominar o nosso id, é o que é responsável pelos inúmeros sofrimentos que nós vivenciamos, as nossas não aceitações perante a vida. Por isso que é tão importante esse processo que nós com o estudo estamos tentando buscar, que é esse processo de tentar nos encontrar, esse processo de buscar a conscientização, esse processo de identificar que existe um self na gente, que existe uma parte do nosso componente mental que nos liga à consciência divina e que pode nos contribuir para a nossa realização, para a nossa segurança, para a nossa plenitude. Então, enquanto nós não buscarmos superar esse nosso ego desequilibrado e encontrar esse self, ou seja, vencer cada vez mais aquilo que nós queremos fazer,
para cada vez mais aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, nós não vamos encontrar a verdadeira cura, mas ao contrário, vamos vivenciar estados patológicos, estados que a Joana vai chamar a atenção como estados de engano neurotizante, ou seja, comportamentos neuróticos sucessivos de enganação. A busca da encarnação é a busca da realização do espírito. E para isso, nós precisamos aplicar essa teoria da esperança. Nós precisamos entender que a busca por essa desidentificação com esses nossos valores desequilibrados, com essa superação do predomínio do nosso ego nas nossas tomadas de decisão da vida, é importante para que nós consigamos, de fato, nos relacionarmos melhores com o outro, nós encontrarmos a nossa saúde e nós nos munirmos de plena esperança. A terapia da esperança é o único caminho para nós encontrarmos a plenitude. E a plenitude é feita de passos. E passos são conduzidos a partir de metas. Nenhum de nós alçaremos o voo da perfeição, nenhum de nós conseguiremos encontrar nossa plenitude sem uma desprogramação, como vimos nos livros anteriores, uma reprogramação mental. Uma limpeza do nosso entulho mental, com a liberação dos nossos traumas, com a liberação dos nossos medos, com a busca pela superação, com a desidentificação dos valores equivocados perante a vida, dos valores negativos que ainda trazemos, e a busca pela reidentificação de novos valores. Então, o que a Joana chama de planificação mental é um processo importante para nós alcançarmos a plenitude e, portanto, o nosso equilíbrio. Então, qualquer processo de ascensão vai sempre exigir esforço. Ninguém se educa sem se esforçar. E isso, obviamente, pressupõe uma mudança. E a mudança é sair do lugar que conhecemos para o lugar que não conhecemos, dessa desidentificação para a identificação, o que é um processo difícil, o que é um processo em que gera reações porque nós estamos acomodados com determinados valores e, portanto, com comportamentos que nós muitas das vezes não construímos nessa encarnação, mas trouxemos de sucessivas encarnações. Então, esse processo de acomodação que nós temos, que vai gerar uma reação com o desconhecido, deve ser combalido ou combatido na medida em que nós devemos buscar ter metas. Mas metas que Joana de Anjos chama atenção sejam multifacetadas, metas relevantes, tentarmos buscar nos tornar melhor intelectualmente, nos tornar melhor moralmente, como nos slides anteriores mostrou, a construção de uma conscientização estética, religiosa, artística, com a manifestação de valores novos que evitem esse processo crescente de desumanização, que é o processo que nós vemos hoje em dia no nosso mundo. Então, nós precisamos adequar as nossas metas ao objetivo que devemos alcançar. Metas são para alcançar o objetivo. Qual o meu propósito de vida? Eu quero me tornar uma pessoa melhor, porque eu sei que a vida continua após a morte, e eu sei que tanto a felicidade aqui como do mundo espiritual pressupõe a mudança do meu comportamento. Ora, se eu adequo então as minhas metas a esse objetivo, eu vou identificar metas que sejam melhores, metas que estimulem o meu processo de ascensão. Então eu vou parar de ter tempos de ociosidade e vou buscar ter tempos de trabalho íntimo. A meditação é um trabalho íntimo. A busca por um trabalho material, ainda que seja um trabalho que possa parecer simples, que me ajude a desenvolver disciplina, que me ajude a desenvolver as minhas habilidades emocionais ou intelectuais. Eu vou construindo metas que sejam de fato capazes de estimular a minha transformação na Terra e, portanto, serem as forças propulsoras para o meu progresso. O próximo capítulo, Joana vai trabalhar
o que ela chama de ser subconsciente. E o primeiro item é computação cerebral. Como nós já vimos, né, a parte consciente nossa é como se fosse a parte do iceberg que nós enxergamos. É a parte que está na nossa personalidade. É como de fato nós achamos que nós somos. Mas nós temos o conteúdo mental ou psíquico que é muito mais aprofundado, que é o iceberg debaixo d'água, que é o nosso subconsciente, que é aquele conjunto de emoções, de pensamentos, de valores que em algum momento transborda, e às vezes são nos piores momentos, e que mostra que há muito mais na nossa individualidade do que a nossa personalidade demonstra. Joana chama o item de computação cerebral porque o cérebro humano pode ser comparado a um computador. Inclusive, ainda não temos tecnologia capaz de criar um computador tão avançado quanto o nosso cérebro. Mas como computador, o nosso cérebro tem vários recursos e vários mecanismos que nós ainda não identificamos e que nós precisamos entender que eles existem. Bem, como o nosso cérebro ele traz de fato, né, uma série de mecanismos, uma série de instrumentos, a gente também precisa entender que a nossa consciência não consegue apreender todo o nosso conteúdo psíquico. Ou seja, tudo que está na nossa mente não vai se manifestar nesse cérebro de forma evidente, não vai estar na superfície. Algumas emoções vão ser recalcadas, alguns valores, comportamentos e afins vão estar ali no processo de subconsciente. Então, os conteúdos psíquicos que não forem aprendidos e catalogados pela consciência acabam compondo o subconsciente. E como eu disse, eles ficam ali numa posição de recalque até a sua liberação. Então, um exemplo tradicional que a psicologia humana chama atenção é o trauma. Diante de uma situação cuja consciência não consegue lidar, às vezes a morte de um parente, às vezes um evento muito forte que a pessoa vivenciou, uma violência, se a consciência não for capaz de resolver, aquele conteúdo psíquico é justamente lançado e apreendido no subconsciente, ou seja, é um conteúdo psíquico. A situação de violência gerou uma resposta na nossa mente. Mas como era muito forte e a mente não conseguiria lidar de forma consciente, a pessoa não queria sequer pensar nisso, o assunto fica reprimido. E aí esse recalque se manifesta de uma forma interessante. Se foi uma violência afetiva, por exemplo, causada por um pai, por uma mãe, ou pelo esposo ou a esposa, muitas das vezes vai gerar o recalque da dificuldade de se ligar emocionalmente a alguém. Alguém que evita o abraço, o toque, ou evita situações emocionais. Uma parte do nosso subconsciente, né, é responsável pela memória, pela vida psíquica, por essa vida sentimental, que acaba elaborando os padrões de comportamento que nós temos e que acaba, portanto, aflorando ou nos nossos estados melhores ou nos nossos momentos mais complicados, como transtornos. Então, às vezes, se torna um medo, uma dificuldade imensa que a pessoa precisa ligar. Então, como o nosso cérebro é um computador, nós precisamos aprender a computar ele ou programar ele para saber lidar com essa parte evidente, ou melhor, não evidente, que compõe o nosso conteúdo mental, que é o subconsciente. Então, o empenho pessoal que nós precisamos ter tem que começar no nosso desejo mental, buscando cada vez mais a gente adotar comportamentos que se tornem hábitos e que permitam a gente integrar a própria natureza do nosso subconsciente com o nosso consciente. Então a Joana vai trabalhar a ideia de reciclagem do subconsciente, ou seja, esse conteúdo psíquico está ali, ele não está evidente, mas eu preciso reprogramar o meu cérebro
para que eu consiga reciclar esse componente. Então, claro que esse componente do subconsciente é o passado. São as coisas que nós não resolvemos que estão ali para ser resolvidas. E quanto mais a gente se conscientize sobre nós, quanto mais nós façamos essa jornada de autodescobrimento, quanto mais a gente consegue lidar com esses episódios. E a gente consegue planificar posições melhores para o futuro. Então, esse processo de reciclagem do subconsciente envolve mergulhar no fundo do nosso oceano de emoções, de sentimentos, de pensamentos, buscando identificar esse iceberg desconhecido. Então a Joana de Anjos diz que a gente tem que tentar penetrar mentalmente nessas situações, buscando essas impressões que nós tivemos na infância, impressões que nós tivemos em conflitos que não foram absorvidos da nossa vida adulta, os fantasmas que a nossa imaginação criou, os medos que a nossa fantasia cria. Ou seja, a gente tem que começar nesse processo de autodescobrimento, e a meditação é importante para isso, olhar para os nossos sentimentos e pensar como eu estou e por que eu estou assim. Por que essa situação me fez reagir assim? Será que na minha vida eu já passei por uma situação igual ou ela despertou um sofrimento que eu vivi lá atrás que me gerou essa dificuldade? Essa investigação não pode ser um processo de punição. Olha, eu ajo assim porque aconteceu isso comigo, então eu sou culpado. Mas ao contrário, tem que ser formado por uma autocompaixão, tem que ser formado por um auto-amor que não represente uma autocompaixão. Um auto-amor que não represente uma autocrítica. Um auto-amor que não gere uma autopunição. E um auto-amor que não gere uma autojustificação. Não é para nem nos considerarmos tadinhos porque não merecíamos, mas também nem para nós justificarmos que nós agimos assim porque a situação pedia. Precisamos ter a coragem de olhar para o nosso passado com o distanciamento necessário para a gente identificar que nem deuses nem demônios, nem heróis e nem vilões, que na realidade nós trazemos essas questões mal resolvidas e que nós precisamos resolvê-las. Se nós formos capazes de cada vez mais nesse processo que a meditação vai nos trazendo, de olhar para dentro, de tentar entender o que aconteceu com a gente e como isso influencia a nossa vida, nós vamos nos liberando desses elementos que são ou perturbadores ou anestesiantes. Esses traumas, esses conflitos que nós trazemos, ou nos prossegue de seguir em frente, ou eles nos tornam cada vez mais perturbados. E isso vai gerar o que a Joana de Anjos chama de reciclagem do nosso subconsciente, permitindo que a gente possa, então, dar espaço para novos conteúdos e cada vez mais ir identificando esse ser profundo que nós somos. Muitas das vezes esse subconsciente, ele acaba exteriorizando através dos nossos sonhos, ou seja, o que está no subconsciente é o que o nosso consciente não conseguiu lidar. Os nossos anseios, os nossos medos, as nossas incompreensões, aquilo que às vezes na infância a gente foi castrado, não pôde manifestar, as nossas dúvidas e problemas que nós não resolvemos. E eles ficam ali guardados no nosso subconsciente como verdadeiros conflitos, como conteúdos psíquicos que nós precisamos liberar. Então, muitas das vezes, o nosso sonho acaba trazendo ou fazendo emergir de forma simbólica ou de forma lúdica a manifestação desses conflitos, assim também como das impressões agradáveis, dos conteúdos mentais positivos. Mas olhando aqui para os nossos conteúdos mentais negativos, às vezes vão aparecer num sonho, como uma situação de medo, Você está diante de um animal violento e aquilo te preocupa. Há um medo ainda no seu subconsciente que precisa ser resolvido.
Se o meu sonho é um instrumento para acessar o subconsciente, trazendo ali os conteúdos mentais negativos ou positivos, nós podemos então programar os sonhos. Ou seja, a Joana de Anjos chama a atenção que nós conseguimos, como seres mentais, programar o modo como nós vamos sonhar para que não saia necessariamente esses conflitos, mas que durante o nosso sonho saiam as impressões positivas, lembra? É um processo de reciclagem mental do subconsciente. Então, eu preciso substituir as impressões negativas por impressões positivas. Mas como então nós vamos programar os sonhos? Nós temos que tentar fixar, antes de dormir, ideias agradáveis e positivas. Evitar, por exemplo, os noticiários com notícias alarmantes, os filmes e as séries com conteúdo pesado antes de dormir, se eu sou um sujeito muito impressionável. E tentar, antes de dormir, visualizar conteúdos positivos. Pensar nas boas memórias, nos sonhos que nós temos. Tentar visualizar como a vida vai ser melhor. E aí, sucessivamente fazendo isso, nós vamos programando os nossos sonhos e vamos diluindo essas impressões negativas, esses arquivos perturbadores que nós trazemos e nos ajudando a liberar do nosso subconsciente nesse aspecto de conteúdo mental negativo. O nosso último capítulo do estudo de hoje é Sicários da Alma, ou seja, aqueles grandes inimigos de nós espíritos. E o primeiro deles é o passado. A imagem é muito representativa, né? Quem olha para trás não consegue andar para frente. E nós muitas das vezes ficamos presos, ficamos fixados nas lamentações do passado, das coisas que as pessoas fizeram e das coisas que nós fizemos, nos culpando, nos perturbando. O passado é um museu, uma representação histórica de algo que já aconteceu. E embora nós não podemos ignorar, porque aquele que não lembra do passado não consegue construir um futuro, nós não podemos fixar a nossa mente em situações que já aconteceram e não podem ser alteradas. Então Joana fala que qualquer um de nós que no passado vivenciamos situações de problemas ou de erros, também devemos lembrar que nós acertamos. Que assim como nós fizemos inimigos, fizemos amigos e amores. Ou seja, precisamos entender que nós geramos nesse passado também conteúdos mentais positivos, até para o nosso subconsciente se reciclar desses conteúdos angustiantes que nós temos. Se nós agredimos e infelicitamos pessoas, nós também entendemos e amamos outras pessoas. Então, quando nós formos examinar o nosso passado e examinar, acima de tudo, nossos insucessos, devemos nos auto-perdoar. Erramos sim. Podemos voltar atrás e fazer de novo? Infelizmente não. Mas se nós erramos, tenhamos a certeza que erramos porque nós não tínhamos condição de fazer melhor. Olha que a expressão é muito clara. Não é que nós não sabíamos como fazer melhor. Às vezes nós tínhamos o conhecimento. Não é que nós não gostaríamos de fazer o melhor. Às vezes no íntimo a gente gostaria, mas nós ainda não tínhamos condições. Ou seja, ainda não estava preparado psicologicamente para fazer aquilo, porque se eu tivesse, eu teria feito. Essa ideia de que ele fez porque quis, que ele sabia que queria, porque ele não queria fazer diferente. Não é bem assim. Se o espírito de fato alcançou um amadurecimento em relação àquilo, naturalmente o seu comportamento vai exteriorizar aquilo. Lembram? Vimos isso nos livros anteriores. Valores geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. As minhas ações, elas são compatíveis com os sentimentos que eu construí, pelos pensamentos que eu cultivei, a partir dos valores que eu elegi. Então, se eu agir de forma equivocada
lá no ponto da cadeia, é porque lá atrás os meus valores ainda estavam equivocados. Então, naquele momento, eu não teria condição de agir diferente. Porque se eu tivesse valores diferentes, eu agiria diferente. Então, o auto-perdão é entender que eu fiz o que eu podia, diz a Joana, no estado que nós nos encontrávamos. Porque diz Joana, porque se tivéssemos conquistas diferentes, teríamos agido de forma diferente. Ora, se eu fui grosso é porque eu ainda não conquistei a paciência. Porque se eu tivesse conquistado a paciência, teria agido com paciência. Uma vez que a gente vai se perdoar, está na hora de nós trabalharmos a culpa, tentando corrigir o ressentimento das pessoas que foram objeto dele. E se ainda não conseguimos, porque elas não aceitam, com o principal, mudando o nosso comportamento, tentando apaziguar as situações. Um outro sicário da alma que a Joana de Anjos traz é a incerteza do futuro. É um outro grande inimigo de nós espíritos. O nosso medo com o que vai acontecer. Mas se tudo der errado? Mas e se eu morrer? Se as pessoas que eu amo forem? Joana chama a atenção que como nós temos nesse subconsciente muito entulho, muitas situações mal resolvidas, muito conteúdo psíquico negativo que nós trazemos do passado, eles acabam sempre gerando um comportamento neurotizante, né? De fato, nós olharmos a vida com as nossas neuroses, com os nossos medos, com as nossas preocupações. E isso é ruim, porque acabamos carregando para o futuro as experiências do passado. Acabamos carregando para o amanhã a ideia de que ele vai ser sofrido ou difícil igual ontem. Nós precisamos superar isso porque ele acaba confundindo os nossos discernimentos e acaba fazendo com que nós não executemos as melhores metas para alcançar o nosso objetivo de transformação moral. Então a gente acaba atropelando o futuro porque nós trazemos significados do passado. Ora, já que eu fui traído no relacionamento, eu acabo nos futuros relacionamentos achando que eu vou ser traído. E isso atrapalha o meu progresso, isso atrapalha a minha marcha de superação, isso acaba atrapalhando a minha capacidade psíquica de discernimento. Então o que Joana de Anjos chama a atenção é que essa reciclagem também mental vai pressupor eu ir cada vez mais tomando decisões melhores, decisões salutares e buscando corrigir as decisões negativas. Porque aí nós vamos programando a mente a ideia de que, olha, eu errei, mas agora eu estou acertando. Isso vai liberando a gente dos conteúdos negativos e vai fazendo o porvir, o depois, cada vez mais agradável, cada vez mais compensador. Então nós precisamos ir superando a nossa consciência de culpa e cada vez mais superando essa consciência de culpa por uma consciência de confiança, de serenidade, o que decorre de decisões salutares. E aí, para encerrar o estudo de hoje, a Joana chama a atenção que um outro grande sicário da alma é o nosso desconhecimento de si mesmo. O modo como nós não nos conhecemos e, portanto, não nos amamos. Como a gente olha muito para fora, a gente se preocupa muito com o que o outro acha. Se preocupa muito com conquistar coisas externas. Se preocupa muito com disputas, problemas e conflitos externos, descuidando de nós mesmos, deixando de olhar para nós e, portanto, de olhar para a realidade profunda e as potencialidades que nós temos. Nós precisamos olhar para nós mesmos, nós precisamos dedicar um tempo para a nossa meditação. Olhar as nossas emoções, os nossos conteúdos psíquicos, identificar como nós temos pensado, agido, sentido, os valores que nós temos escolhidos. Porque a única forma da gente olhar quem somos, quem nós queremos ser e o que nós precisamos fazer para ser isso. O exercício desse processo de autodescobrimento, de pensar bem,
ajuda a eliminar as ideias negativas, ajuda esse processo de autodescobrimento, onde a gente vai cada vez mais identificando os instrumentos que nós temos para nos tornarmos pessoas melhores. Então a gente tem que se manter vigilante, tentar descobrir quem nós somos, sem autocompaixão. Eu sou um coitado, sem censura demais, eu não tenho jeito, sem autopunição, eu fiz tudo errado, eu mereço isso, sem autodesvalorização, eu não sou bom o suficiente, sem olhar para o comportamento do outro, sem ter inveja, sem nos iludirmos nas paixões. Precisamos preencher esses conteúdos psíquicos nossos com mais amor próprio, com mais amor ao outro, que se chama fraternidade, com mais amor a Deus, que significa amor a todas as suas coisas, com mais altruísmo. Precisamos olhar para dentro, porque olhando para dentro a gente vai entender o que está fora e vai saber como nos comportar para fora. E com essas reflexões belíssimas encerramos o estudo da Joana de Ângeles, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos todos nós reunidos aqui para estudo, agradecendo a Jesus, nosso grande governador espiritual, esse Espírito que veio participar da formação material da Terra, da formação moral depois, encarnando entre nós, e que nos acompanha no nosso processo de progresso. Agradecer a Joana de Ângeles, esse Espírito que vem nos trazer tantas lições da psicologia espírita, nos ajudando a nos liberar de nós mesmos, das nossas construções psíquicas negativas. Agradecer a mediunidade abençoada de Divaldo Franco, que recebeu essas lições tão carinhosas, tão cuidadosas. Agradecer a equipe espiritual que orienta esse trabalho, que nos dê força, firmeza, para que todos nós continuemos aprendendo e buscando nos transformar. Agradecer ao nosso mentor espiritual, nossos espíritos familiares, que estão conosco, nos intuindo, nos amparando. Obrigado a todos por essa oportunidade. E em nome de Ti, Pai, o nosso Senhor soberano, nós pedimos autorização para encerrar o nosso trabalho de hoje. Assim seja, damos graças a Ti.